Hoje eu quero falar com você sobre emoções. Você deve se perguntar muitas vezes por que você sente certas coisas, não é mesmo? Então eu vou falar sobre as emoções, da onde surgem essas emoções, tá bom? Vamos lá? Bem, eu quero começar a falar com vocês sobre as emoções primárias. Depois eu parto para outras emoções ou sentimentos que vão aparecendo ao longo da vida da gente, não é? Mas antes, eu gostaria que você, se você não se inscreveu, se inscreva. Aqui embaixo tem uma teclinha escrito inscreva-se, tá bom? Acione o sino para ser notificado dos próximos vídeos, tá? Bom, as emoções. A gente tem, quando nasce, quando a gente começa a viver, na verdade, o bebezinho, logo ele já começa a experimentar algumas emoções que a gente chama de emoções primárias. As emoções primárias são aquelas que nos ajudam. Para que elas servem? Elas nos ajudam para nos proteger, para deixar a gente sobreviver neste mundo. Então, as emoções normalmente é nojo, amor, alegria, raiva, medo e algumas vezes, alguns lugares diz pra gente que surpresa também é uma das emoções, mas eu acredito que ela vem um pouquinho mais pra frente, não logo que nasce. Ela vai apresentando ao longo do momento que ela vai vivendo, né? Aí aparece a surpresa, quando o bebê se surpreende, mas isso é um pouquinho mais depois de alguns dias de nascimento, tá bom? Bom, essas 5 emoções primárias, eu vou até pedir para o Gabriel deixar um link aqui de um pedacinho do filme Divertidamente. Se vocês já viram esse filme, vão recordar aí com um pedacinho que ele vai deixar aqui pra gente, mas também esse filme vai ilustrando de uma forma bem didática sobre as emoções primárias, né? Então, toda vez que a gente, quando o bebê nasce, ele sente essas emoções para se proteger, para estar com a vida protegida. Então, por exemplo, por que a gente tem medo, Leila? Porque quando a gente sente o medo, a gente paralisa. Então, quando a gente paralisa, significa que a gente está preservando esta vida. Então, vamos nos lembrar, por exemplo, de uma situação em que a gente vai atravessar a rua. A gente olha para atravessar, não só porque aprendemos isso com o adulto, mas porque o nosso sentimento de medo de ser atropelado, medo que aconteça algum mal conosco, é que faz com que a gente paralisa e faça e tome essa ação de olhar. Então, o bebê, quando ele começa a perceber esse sentimento de medo, quando ele começa a sentir medo, ele para, ou ele chora, ou ele pede o colo da mãe, que é um momento de preservação da vida dele. Ele não vai seguir adiante com aquele perigo, tá bom? No início, bem no início, a criança ainda não tem essa noção de percepção do medo. Ela sente, ela chora, mas ela não percebe esse sentimento, essa percepção vem, segundo algumas pesquisas que estão sendo feitas recentemente, começa a perceber mais depois de alguns meses, né? Tá lá nos 10 meses, 11 meses, ou até um pouco menos, a criança engatinhando, ela já começa a perceber, para os 8º mês, ela já começa a perceber esse perigo, e aí ela para, né? Então, se ela tiver que atravessar uma rua, ela vai parar de medo do barulho, de medo da situação que está acontecendo, ela já começa a perceber isso. Nos primeiros dias de vida isso não é perceptível, embora ela pode ter essa sensação de medo. Estou dando um exemplo do medo, mas funciona da mesma forma a alegria, a tristeza, a criança chora quando ela está triste.
ela dá risada quando ela fica com a sensação da alegria. O nojo é quando ela protege de comer coisas que não é bom para o ser humano, um veneno, uma coisa que, uma pimenta, por exemplo. O bebê vai tentar cuspir, ele vai tentar se proteger daquela substância que está indo à boca, certo? Muitos bebês a gente até observa que eles colocam algum cisco que eles estão engatinhando, põe na boca, ele mesmo tira da boca, gospe, né? Para que ele não ingere aquela sujeirinha, aquele bichinho, aquela coisa. Então, o nojo, ele também tem uma função de proteção. Então, todos esses sentimentos primários é para nos proteger. Depois, ao longo da nossa vida, da nossa experiência, a gente vai crescendo, vai andando, vai brincando, vai ouvindo outras pessoas, vai olhando o mundo e a gente vai adquirindo, no decorrer da infância para a fase da adolescência, a gente vai adquirindo outras emoções, outros sentimentos, né? A surpresa é uma delas, o sentimento de capacidade, o sentimento de segurança ou de insegurança. A gente vai vivendo isso e a gente vai, ao longo da vida, aprendendo a sentir, né? A angústia. Então, vai vindo outros sentimentos ao longo da vivência, né? Então, a priori, assim, só para vocês entenderem como é que chega o sentimento na vida da gente, é assim. Primeiro começa com as básicas, as primárias, a que começa para sobrevivência e depois é para aprendizagem. Quando a gente começa a aprender na vivência, na experiência com a vida, com o outro, a gente vai aprendendo outras sensações, outras emoções. Muitas das emoções posterior, ela apresenta também através do pensamento. Então, eu vivencio uma situação, eu sinto pelo que eu interpreto, pelo que eu penso daquela situação. Então, é assim que aparecem outros sentimentos, tá bom? É isso, não vou me alongar muito falando sobre sentimento, porque é muito amplo, é muita informação, a gente poderia pegar cada sentimento, trabalhar e falar sobre ele, mas nesse momento eu só quis dar uma noção para vocês de onde vêm essas emoções e como que ela vai se prolongando e como que ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, tá bom? É isso, a gente vai se ver num outro vídeo, talvez eu vou me aprofundar um pouco melhor em alguns sentimentos que vocês têm mais curiosidade aqui no consultório, tá bom? Até o próximo vídeo. #Leila me ajude. Tchau!